ter acessado logo o Google Forms de vocês e preenchido as informações, porque tudo isso é importante para a gente saber o que vocês absorveram de conhecimento do passado e o que vocês ainda precisam compreender para a gente avançar. A princípio, eu gostaria de dizer para vocês que nós estaremos trabalhando o assunto hoje, que é de porcentagem, que ele é subsídio para o conteúdo de juros simples e juros compostos. Eu tenho que ter certeza que vocês têm propriedade para falar sobre porcentagem, que eu sei que tem muita gente aí que, caramba, eu até sei algumas coisas, professor, mas o restante, tem algumas coisas assim que eu fico meio perdido. Então, por isso, como existe esse pré-requisito para a gente ingressar nesse conteúdo, que é terceiro ano, também porcentagem faz parte, a gente vai dar uma relembrada. Algumas pessoas vão acabar aprendendo esse conteúdo, mas nós iremos dar uma relembrada. Então, daqui a pouco, para explicar para vocês, o recurso, como a gente investe pesado aqui, para que vocês possam compreender. Aqui do meu lado, eu tenho uma ring light, né? Não sei se vocês conseguem olhar aí, né? Então, ela está aqui um pouco só mal posicionada, agora que eu tenho que dar daqui a pouco um jeitinho nela, né? E a gente vai usar também uns recursos que são da mesa digitalizadora, né? Os alunos do primeiro ano perguntavam muito. Ah, professor, como é que o senhor consegue escrever? Então, é através dessa mesa aqui, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. E ótimo. E essa caneta aqui, que a gente vai conseguir dar as nossas aulas. É interessante que vocês, desse momento, em casa, estejam acompanhando com um caderno, porque fica muito mais fácil a compreensão de vocês. A gente vai começar vendo os assuntos bem leves, para que, aos poucos, vocês não vão se perdendo. O aluno costuma dizer o seguinte, que o aluno que presta atenção na aula e que acompanha direitinho passo a passo, que eu sempre faço passo a passo, de maneiras diferentes, o aluno consegue compreender. Agora, o aluno que perde um certo grau de aula, aí ele já se perde de maneira completa. Pois bem, então eu vou começar aqui compartilhando com vocês algumas informações aqui. Peraí. Caso vocês queiram conversar, ou falar, ou tirar dúvidas, vocês podem levantar essa mão que tem aí no chat de vocês, ou vocês podem mesmo falar no microfone, só, professor, e aí eu vou identificar quem é que está querendo quem tem uma dúvida. Não se preocupem, é super tranquilo esse contato comigo, né? Então, se vocês tiverem dúvida, aí vocês vão podendo falar, entendido? Então, bora lá, deixa eu colocar aqui. Colocar aqui. Aqui. Para compartilhar com vocês. Apresentar agora. Bom, eu pergunto para vocês estão conseguindo visualizar a tela do que está escrito aí no texto de porcentagem? Sim, sim. Sim, né? Professor. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí eu estou compartilhando aqui essa tela aqui com vocês. Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para fazer um teste, para conectar a mesa digitalizadora. Aí, aqui. Pronto. Pronto. Aqui para não dar microfonia, né? Certo. Então, turma, nessa telinha aí que vocês estão conseguindo visualizar, né? O que nós temos aí? Nós temos o assunto de porcentagem, que é um assunto muito comum, que cai bastante, principalmente em concursos, que cai bastante também nos vestibulares, e que algumas vezes os alunos eles não conseguem compreender tão bem. E talvez vocês até tenham algumas dúvidas que vão surgir aqui, para facilitar a nossa aula. Então, turma, a gente vai começar falando sobre esse assunto de porcentagem, né? Uma abordagem direta. Amanhã
eu vou estar disponibilizando, na verdade, até hoje, no final do dia, que amanhã vocês têm um horário síncrono e o outro assíncrono. Então, amanhã, eu vou estar disponibilizando no horário para vocês as atividades referentes a essa aula. Então, geralmente, a gente vai fazer assim, nós vamos visualizar a aula, está muito à frente, né? Já está no rumo universitário. Está no terceiro ano, acho que daí de medicina para frente, com certeza. Mas vamos embora lá, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pois é, professor, o que eu tava falando, né? Você ouviu aí, né? Que a gente sabe o Dá para estudar? símbolo, né? Sim, sim, sim. A gente Algumas vezes... sabe, a gente vê, mas tipo, alguém pergunta aí, o que é porcentagem? O que é porcentagem? A gente não sabe responder. E, na verdade, o problema ele vai até além. Se tu parasse para pensar, a gente está vendo essa parte básica aqui, mas daqui a pouco, e nas questões, 80% dos alunos não sabem responder. 80%. Isso a gente está falando de um assunto que é bem básico, mas a maioria não sabe. A gente está fazendo essa parte que vocês estão conseguindo visualizar aí na tela, né? Sim, sim. Sim, sim. Onde tem 6%. Depois que a gente parte daqui para as questões, o aluno fica, às vezes, não sabendo interpretar. E esse é o grande problema de matemática. Aqui tem um cálculo, né? Aqui. Tem umas questões que estão um pouco mais abaixo, que vocês vão perceber que o aluno, às vezes, sabe quanto é que é 10%. Mas ele não sabe quanto é que equivale, por exemplo, 3% de alguma coisa. Ele não faz cálculo de cabeça. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente vai evoluindo aqui passo a passo. Vamos embora lá, né? Porque isso aqui, se vocês já souberem tudo, nessa parte aqui eu fico até mais tranquilo, que a gente avança. Mas não, a gente revê. Então, 6% onde a gente estava, eu acho que não sei se o vídeo parou para vocês nessa parte aqui, que é essa na parte de forma unitária e forma percentual. Então, basicamente, são essas três formas de escrita. Uma, forma percentual, a outra, a forma do modelo de fração, e a outra, a forma unitária. Então, 6%, se nós fôssemos fazer essas conversões, peraí, deixa eu abrir aqui. Então, 6%, se nós fôssemos fazer essas conversões, seria a mesma coisa que 6 sobre 100. Professor, isso aí tá tranquilaço. A letra tá legal aí para vocês? Vocês conseguem olhar direitinho ou não? Eu não sei se fica pequeno na tela do celular. Dá para ver, professor. Dá para ver, né? Ótimo. Então, isso é a mesma coisa que 0,06. Então, não confundo que quando eu transformar isso aqui para unitário, vai ser 0,6. Isso é até uma pegadinha de prova, né? Às vezes o aluno passa batido e ele esquece, né? 100%, fazer só mais 2 aqui para ficar isso aqui bem batido. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100 e a forma unitária é 1. O outro exemplo, 300%. 300% é a mesma coisa que 3 sobre 100. 300 sobre 100, que é a mesma coisa que 3. Bom, então, com relação a essa primeira parte aqui, que é bem básica, alguém tem alguma dúvida sobre essas três formas? Da forma percentual para a forma unitária? Professor, ainda não entendi nada, sinceramente. Não tem problema nenhum, não fico com vergonha de dizer que vocês não deu para... Ainda é o início, Elias. Tá de boa, professor. Mas a gente vai retomar, porque no caso do Elias não consigo compreender. Elias, basicamente, aqui, ó. Vocês podem perguntar 1 milhão de vezes, pessoal. O importante é realmente que vocês aprendam. Eu tenho 3 formas para representação da minha porcentagem. Uma é a forma percentual, né? Que é, como eu coloquei aqui no exemplo, 30%, é 20%, 40%. Aqui é só um número hipotético. Eu tenho aqui o meu modelo de fração, que 30% é a mesma coisa que 3 sobre 100, e eu tenho a forma unitária, que é esse terceiro passo bem aqui, ó, que é o quê? É essa divisão. Se tu pegar 30 e dividir por 100, vai ser a mesma coisa que 0,3. Professor, como é que o senhor fez isso aí de cabeça? É bem básico, não sei se vocês já sabem disso aqui. Eu tenho, por exemplo, o número 30, eu vou dividir por 100, o 100 eu vou pegar isso aqui, ó. 100 tem 2 casas, de 0, né? 1, 2. É só o que vocês vão fazer aqui, ó. 1, 2. Aí vai ficar 0,3. Agora essa letra aqui ficou cachorra, né? Então, mas basicamente é para vocês entenderem, esse contexto aqui. Forma percentual, forma de fração e a última etapa, a forma unitária. Aí eu peguei 3 exemplos aqui.
Pode falar, pode falar. Acho que eu já entendi mais ou menos. A forma percentual, no caso, é da vírgula, né? Que tem a vírgula, não é isso? A forma percentual é essa aqui, ó, que tem um símbolo da porcentagem, a A primeira. porcentagem. A segunda, a forma Fracionária. fracionária. E a terceira é a forma unitária. Porque a gente vai falar muito sobre esses termos. Aí, quando eu falar para vocês assim, forma unitária, aí vocês vão... Ah, eu já lembrei, mas é só o número, né? Professor, essa forma unitária da vírgula aí é, no caso, a divisão do 30 dividido por 100, não é isso? Excelente, muito bem, é isso mesmo. Ah, sim, saquei. Deu para compreender. Eu fiz só 3 exemplos aqui para vocês entenderem. Quando eu falar forma percentual, aí vocês já vão... Opa, é aquela lá, aquela primeira que o professor colocou. Ah, forma unitária, vocês já vão entender o que a gente vai estar falando. Foi só para identificar mesmo quem era quem aqui nesse primeiro momento. Vocês conseguiram compreender aí essas 3 formas? Sim, sim. Yes. Bem tranquilo, né? Isso aqui vocês até acredito que já até sabiam. Então, outra parte que em matemática os alunos têm muita dúvida, eu preparei aqui esse slide específico, só com os pontos que mais tem dúvida em porcentagem, é a transformação dessas taxas. E a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Por exemplo, 32%, eu tenho nesse primeiro exemplo, 32% eu quero transformar ele na forma unitária. Então, toda vez, turma, que vocês tiverem uma taxa percentual, quiserem transferir para uma taxa unitária, vocês vão ter que dividir... Por 100? Exatamente, dividir por 100. E toda vez que for de taxa unitária para forma percentual, para a taxa percentual, vocês vão ter que multiplicar por 100. Basicamente é isso. Taxa percentual é quando ele tem aquele o porcento junto ao número. Divide por 100. De taxa unitária, multiplica por 100. Olha como é que a gente vai fazer essa tratativa aqui. Ó. Eu tenho aqui essa taxa percentual e eu vou transferir o 32% para a taxa unitária. Se eu fosse fazer no passo a passo, deixa eu escolher uma outra cor aqui, azul. Ficaria 32 sobre 100. E 32 sobre 100 é a mesma coisa que... Aí, ó, 2 casas, né? 1, 2. Vai ser a mesma coisa que 0,32. Pronto. Eu fiz a conversão, eu fiz a transformação para uma outra taxa. Olha o 0,43, como está aí, ó. 0,43, a gente pode fazer até direto, ó. Alguém sabe aí quanto é que vai ficar esse 0,43 na taxa unitária? Divide por 100. Exatamente. Caso. Muito bem, muito bem. Vai dividir por 100. Não divide não, professor, errei. Multiplica. Foi mal. Não, ó. É da taxa percentual, olha lá, ó. Da taxa percentual para a taxa unitária, a gente divide por 100. Quando é a taxa unitária e que vai passar para a taxa percentual, aí sim que a gente multiplica por 100. A primeira alternativa está totalmente correta. E essa vírgula ali? Mas repara, ó, 0,43%. Você está entendendo? O que interessa é aquele último símbolo. Eu coloquei isso a princípio só para vocês não pensarem que são apenas números inteiros que vão sofrer essa alteração. Não é a vírgula que vai estar definindo isso, não. É o símbolo, entendeu? Então, ó, tu percebeu aqui que tem o símbolo, então eu vou ter que dividir por 100. E quando eu dividir por 100, é só eu afastar minha casa da vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ó, se aqui eu tenho a vírgula está bem aqui, é só eu reescrever esse número como 0,0043. Professor, mas como é que foi que o senhor fez isso aí mesmo? Porque o senhor não botou igual a outra parte. Porque eu fiz de uma maneira aqui mais rápida, né, pessoal? Então, se vocês tiverem qualquer número, lembre-se disso. Ah, professor, se eu for dividir um número por 10, por exemplo, 30, só um exemplo aqui para quem está perdido, 30 dividido por 10, eu nem preciso calcular nada, é só pegar aqui a vírgula, ela está posicionada bem aqui nesse ponto. Vou mandar aqui de cor para vocês não se confundirem. A vírgula, ela está nesse ponto bem aqui, então, vocês vão contar a quantidade de zero. Só tem um zero, então vocês vão passar ela daqui para cá. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3. Ah, professor, se fosse 100, aí vocês iriam ter que confundir 2 casas, né? Que 100 tem 2 zeros. Se 2 zeros, então são 2 casas. Ia ser 1, 2. Então, se fosse por 100, ficaria 0,3. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Como aqui é por 100, né?
Então, é só pegar a vírgula que estava aqui e seguir mais duas casas, por isso que dá 0,0043. Então, agora nós temos dois exemplos que são ao contrário. Reparem, eu tenho a taxa unitária e eu vou precisar transformar na taxa percentual. Isso o que a gente faz? Multiplica por 100. Então, na mesma forma que nós fizemos anteriormente, né, a gente vai fazer agora nessa, só que a diferença é que nós iremos multiplicar. Então, eu vou transferir aqui, ó, 0,15 é a mesma coisa que 15 dividido por 100. 15 dividido por 100 é a mesma coisa que 15%. Então, eu só mudei. Ah, professor, se eu quisesse fazer, por exemplo, da maneira mais rápida, como o senhor já mostrou para a gente aqui, também era possível. Lembre-se, quando eu estou dividindo, eu movimento minha casa para a esquerda. Então, quando eu estou multiplicando, eu vou movimentar ela para a direita. Então, como é 100, eu vou mover duas casas para a direita. 0,15, vou fazer aqui o exemplo. 0,15. Se eu vou multiplicar por 100, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou duas casas, ó. 1, 2. Então, isso aqui, a vírgula, ela fica bem aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que 15. Então, é 15% a resposta. Olha como é que vai ficar aqui no 0,081. Então, eu tenho aqui 0,081, eu poderia colocar ele em fração, mas eu vou fazer direto. Se eu estou transformando para taxa percentual, é só mover duas casas à direita. Então, vai vir aqui, ó. 1, 2. Então, isso é a mesma coisa que 8,1%. Deu para vocês compreenderem essa questão de transformação de taxas? A gente vai fazer passo a passo. Todos os itens, a gente vai evoluindo, mas vocês têm que compreender o item que a gente está trabalhando para a gente poder avançar. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso aí? Pode perguntar, não fica com vergonha não. A vírgula e os zeros. Eu ainda estou com dúvida ainda nessa da vírgula e os zeros ainda. Eu não entendi. Oi, alô? Não entendi. Não deu para compreender muito bem? Eu acho que é porque a voz está... Eu entendi. Mais ou menos. Professor, não entendi isso daí muito bem, não. O quê? Eu não entendi muito bem, não. Certo. A gente vai retomar, não tem problema nenhum. Olhem só. A gente já viu que existem duas formas principais, né? A forma percentual, ou taxa percentual, ou a forma unitária, que é também chamada de taxa unitária. A mesma coisa. Quando nós queremos transformar essas taxas, a gente precisa ou dividir por 100 ou multiplicar por 100. Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu tenho uma taxa percentual e eu vou transformar ela numa taxa unitária, eu preciso dividir por 100. Dividir por 100 quem, professor? O número que a gente está trabalhando. Se eu tiver uma taxa unitária, olha como é que está aqui o exemplo aqui em cima. Se eu tiver uma taxa unitária e quiser transformar numa taxa percentual, eu preciso multiplicar por 100. Olha como estão esses dois exemplos aqui, ó. Nesses exemplos, eu tenho os números em uma taxa percentual e eu vou transformá-los em uma taxa unitária. O que eu faço? Se está de taxa percentual para taxa unitária, eu preciso dividir tudo, ó, por 100. Exatamente, muito bem. Então, eu vou pegar lá o 32 e vou dividir o 32 por 100. 32 dividido por 100 é o mesmo que 0,32. Vocês entenderam aí? Então, quando eu passo de uma taxa percentual para a taxa unitária, eu tenho que dividir por 100. Quando eu passo da taxa unitária para a taxa percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Então, olhem só, muito bom. Então, para a gente não ficar fazendo o cálculo, existe uma forma muito mais fácil de vocês encontrarem as divisões por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, por quanto vocês quiserem. Vocês, quando forem números assim, como 10, 100, 1000, 1 milhão, quanto for, vocês vão ter que apenas contar a quantidade de zeros que tem em cada um desses números. Ó, o 10, ele tem apenas um zero, o 100, ele tem 2 zeros, e o 1000, ele tem, por exemplo, 3 zeros. Vou pegar só esse número.
como exemplo. Vocês vão observar a quantidade de zeros que o número possui e vocês vão deslocar, vocês vão mover a taxa a vírgula. Então, olha aqui, 32, com 32%, a vírgula, ela não aparece, mas ela está exatamente bem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto, onde eu estou riscando aqui no 32. Como o 100, ele tem 2 zeros, eu vou ver aqui, ó. A quantidade de zeros é a quantidade de vezes que eu vou passar para o lado esquerdo, ó. Eu venho para cá, vírgula... Isso. Aqui, uma vez, e aqui, 2 vezes. Se eu botar um zero aqui na frente, seria 0,32. Exatamente, que é o resultado. Entenderam? Então, é só essa mudança de casas, você não precisa fazer essa divisão. Olha o que aconteceu no 0,43. 0,43, a vírgula estava bem aqui, ó. Só que a gente vai o quê? Ter que dividir por 100. Então, a vírgula vai se deslocar 2 vezes para a esquerda, ó. Uma, vou botar um zero aqui, 2, vou botar um zero bem aqui. Então, a vírgula, ela fica exatamente aqui, ó, 0,043. É exatamente o que está escrito aqui do outro lado. Vocês entenderam? Toda vez que vocês tiverem que dividir por 100, vocês vão deslocar 2 vírgulas para a esquerda. Toda vez que vocês tiverem que multiplicar por 100, vocês vão transferir a casa 2 vezes para a direita. É basicamente isso. Muito bem, a galera aí já sabe dessa regrinha, né? É o quê? Desculpa, porque tá cortando o áudio. 0,081 for para a direita, né? Exatamente. 0,081, né? Ficou... Exatamente, muito porque bem, excelente. A vírgula para a direita. Isso, muito bem, gostei. Então, 0,081, a vírgula foi para a direita porque aquele já está na taxa unitária. E na taxa unitária a gente faz o quê? Multiplica por 100. Se a gente multiplica por 100, é só em 2 casas, ó. 1, 2, por isso ficou... Exatamente, 8,1. Olha o 0,15. Multiplica por 100. Então, são 2 casas para a direita, ó. Uma, aqui, ó, nesse exemplo aqui, deixa eu pegar aqui o preto. É como se a vírgula estivesse saindo daqui, ó. Ela vai pegar 2 vezes, ó. 1, 2. 1, 2, e por isso que deu 15, entendeu? Então, quando a vírgula está bem aqui, você não precisa colocar os zeros. Mas 1, 2, deu 15%. Ah, professor, e se fosse, nesse caso, para multiplicar esse número 0,15, vou pagar aqui, esse número 0,15 por 1000, se fosse para multiplicar ele por 1000, a resposta seria 150. Como é que o senhor sabe? Ó, é só por 1000, 1000 tem 3 zeros. Se ele tem 3 zeros, é só ir 3 vezes, ó. 1, 2, aí vocês iam colocar um 0, 3, seria 150. Tranquilo com relação a isso aí? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo. A quantidade dos zeros desloca a vírgula, né? E aí, exatamente, muito bem. E se for multiplicar, vai para a sua direita. E se for dividindo, vai para a sua esquerda, é isso? Vai para a sua esquerda, excelente, gostei. Gostei que vocês estão pegando aí. E se vocês tiverem dúvida, vocês vão perceber que com o tempo eu sou um professor que não dou dor de cabeça nesse ponto. Vocês podem fazer a pergunta mais tranquila que for, que eu vou responder e tirar a dúvida de vocês. Vocês aprendam. O bacana, professor, é que a gente, assim, pega aula bacana, mas o negócio é na hora da gente fazer sozinho, os cálculos tudinho bacana. Aí é que vem o almoço. Entendeu? Sim, não se preocupe, que eu sei que essa parte realmente, às vezes, dá dificuldade, por isso que eu planejei essa aula aqui, passo a passo mesmo. A gente vai avançando aos pouquinhos, vai fazendo algumas... Eu vou fazer algumas questões daqui a pouco com vocês, entendeu? Vou passar para vocês resolverem. Meu número vai estar disponibilizado daqui a pouco para vocês lá no Google Classroom da turma. No primeiro ano era assim, os meninos tinham dúvida, mandavam um áudio, ó, dá uma olhada nisso bem aqui, a gente ia corrigindo, os meninos iam aprendendo. Não se preocupe, que o que eu puder ajudar vocês a aprender esses conteúdos, para que vocês consigam entrar na universidade, vocês podem contar comigo. Então, deixa eu descer mais um pouco aqui. Olha bem aqui outro ponto, onde o aluno... Cara, trava, quando o cara olha isso aqui na prova e diz assim, meu Deus do céu, cara, para onde é que eu vou fazer aqui? O cara começa a rezar, dá dor de barriga, o cara quer ir no banheiro, acontece de tudo nesse momento, né? Eu sou aluno também, turma, eu terminei agora o mestrado, né? Então, a gente sabe que tem hora, né? Por isso que eu estava ouvindo vocês aqui falando, eu também sou jovem como vocês, não tenho só 28 anos. Então, olha aí, ó, professor, mas ninguém aqui tem 28, né? Tudo bem. Então, olha aí, ó. Porcentagem
de uma quantia. É um outro ponto que o aluno, quando olha, ele se desespera. E eu vou ensinar para vocês um macete, uma dica, que vocês nunca mais vão errar isso aqui. Quer ver? Olhem só. Aí vem assim na pergunta. Qual é o valor de 30% de 80? O que que de 80 reais, né? O que que o aluno às vezes faz? Ele faz o seguinte, ele pega, faz por regra de 3, né? Ele pensa assim, ó, 80% é o que equivale a 100%, né? Então, 80%, deixa eu só tirar esse símbolo de porcentagem aqui, 80 reais, ele equivale a 100%. Professor, eu nunca entendi, pode ter alguém em casa agora. Eu nunca entendi esse negócio de regra de 3. Eu só vi o professor fazendo e ficava perdido pra caramba. Então, bora lá. Então, 80%, turma. Por que que eu peguei, perdão, 80%? Ali é o valor total. É o que, tudo que a gente quer saber. Ele está para 100%. Professor. Vou botar o X debaixo do 80 e Exatamente. o debaixo do 100. Afiado, gostei. Professor. Pode falar, pode falar. É tipo assim, o valor de 80%, de 80 reais, ele corresponde a uma tonalidade, que ou seja, 100%. Então, dessa forma, o percentual de 30% corresponde ao valor X. Então, Exatamente. sendo assim, Muito bem. chega a ser um resultado de 30% de 80, que corresponde a 24 reais. Muito bem, gostei, excelente. Então, é isso aí. Então, X é o valor que nós queremos descobrir, como a nossa colega já nos demonstrou, está para a quantia de 30%. Nós vamos fazer essa regra de 3. Se quem tiver dúvida em regra de 3, eu sei que tem muita gente que já estou feliz, que já sabe, né? Que já está manjando aí, mas a gente precisa fazer esse resgate para ver qual é o nível que vocês estão. Então, aqui, resolvendo aqui, né? A gente iria cortar, como a nossa colega fez, cortar aqui, cortar aqui e cortar aqui também. Então, nós poderíamos dizer que x vezes 1, né? A gente ia multiplicar cruzado, e nós teríamos o quê? X vezes 1 vai dar x, e 8 vezes 3 é igual a 24. Excelente, quem já nos deu essa resposta aí, né? Então, 30% desse valor de 80 reais é 24. Pode falar. Que é produto de... Eu não consegui compreender, porque está cortando. Pode falar. Acho que é porque a internet está cortando um pouco. Mas pode digitar no chat também, se quiserem. Eu vejo o chat. Sem problema nenhum. Se vocês puderem comunicar aí. É porque às vezes a conexão que fica ruim. O que vocês podem fazer? Deu para compreender? Ótimo, ótimo. Fico feliz. Então, olha aí, ó. O que nós poderíamos fazer de uma outra forma para saber esse valor desses 30%, professor? Olha o macetezão aí que eu vou fazer, sem precisar de regra de 3. 30%, pessoal, vocês podem reescrever. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. A gente já viu isso no momento anterior. É a mesma coisa que 30 sobre 100. E toda vez que vocês olharem essa letrinha aqui, ó, vou pegar o verde, de, ó, tá circulando ela ali, ó. Toda vez que vocês observarem qual é o valor 30% de, quando eu falei 30% de, toda vez eu estou falando de uma multiplicação. Lembrem-se disso. Olhei na questão, 30% de, opa, eu já sei que tem multiplicação. 30% de, aí bota o sinal de multiplicação e coloca agora o valor que vocês querem encontrar, que é 80. Aí é só fazer a multiplicação de maneira direta. Vamos ver como vai dar o mesmo valor? Corta 3 aqui, o zero daqui com o zero daqui, corta o zero daqui do 100 com esse aqui, e é só multiplicar. Lembre-se, multiplicação de duas frações. A gente multiplica denominador com denominador e numerador com numerador. Então, numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que aqui está subentendido que é denominador 1. Vocês já tiveram aula de fração, vocês devem saber disso aqui tranquilamente. Então, como aqui é 1 embaixo, o que eu vou fazer? 3
vezes o 8 vai dar 24. Então, essa é uma outra maneira que a gente também tem para resolver. Observou que tem a preposição de, é porque vai haver essa multiplicação. Entendido? Alguém ficou com dúvida? Até aí não. Até aí não, né? Vou fazer a letra B aqui. Infelizmente, o nosso tempo vai daqui a pouco, eu vou ter que pausar a aula. Pode falar. Professor, essa B, ver se eu conseguir fazer, vou lhe mostrar bem aqui, peraí, vou ver se vai dar. Aqui. Tipo assim, dá pra ver, Deixa professor? Peraí, deixa eu botar aqui na tela de novo do computador. Pronto, pode botar. Fica bem pequenininho, mas deixa eu ver aqui, Raquel. Fixar, não entra. Pronto, deixa eu ver aqui. Raquel, é excelente, Raquel, 45. Raquel é boa de matemática, de porcentagem, está detonando. Não, Exatamente. eu gosto de matemática, mas eu me esforço. Mais esforça, né? E é isso que importa, Raquel. Muito bom. Muito bom. Eu também não gostava, mas hoje eu gosto, porque dá dinheiro. Então eu gosto. Qualquer coisa que dá dinheiro eu gosto. Professor, mas tipo assim, tá certo? Tá sim. É 45. Muito bem. Muito bem, 45. Então, Professor, Eu também 45, professor. Isso, 45, muito bem. Mais alguém falou aí? Vamos lá, deixa eu ouvir. eu não sou muito bom em matemática, professor. Eu também conheço, olha, eu vou falar um relato aqui para vocês. Eu era professor do IEMA, né? Do IEMA, e eu peguei uma turma do primeiro ano, que essa turma, quando chegou, eles concluíram ano passado. Essa turma, quando chegou, ela ficou, cara, eu odeio matemática. Tinha uma aluna minha que ela, não, professor, sabe por que eu nunca gostei? Porque eu nunca aprendi mesmo. Aí eu ia para a sala de aula, eu ficava mesmo só olhando, desenhando, escrevendo no meu caderno, né? E aí eu copiava, mas não estava entendendo aquilo ali. A gente fez um resgate com a turma mesmo. Porque matemática, às vezes, no ensino fundamental, a galera não vê, o professor é muito irritado, dá um carão na pessoa, e a pessoa fala alguma coisa, o aluno já fica meio com vergonha de falar. A turma, com o tempo, foi percebendo que comigo não tinha isso, né? Às vezes o aluno tinha dúvida nas 4 operações. A gente voltava nas 4 operações, na divisão, e fazia a aula das 4 operações. Com o tempo, essa hoje é uma das melhores alunas, inclusive, que passou agora no vestibular. Entendeu? Passou no vestibular ela agora. Então a gente faz esse resgate no que eu puder ajudar vocês. Contem comigo. Não percam, não fiquem com vergonha de dizer assim, não vou nem perguntar isso aqui pro professor, não, ó. Porque, sei lá, ele pode achar estranho. Eu sou burro. Mas pergunta. Tem gente que pensa isso, né? Mas às vezes é só porque a gente não consegue compreender mesmo. Não fique com vergonha, não. Professor, só acredita que a conta Pode falar. de divisão, só acredita que a conta de divisão eu aprendi ano passado, e não foi nem na escola, foi um vizinho, um amigo meu me ensinando mesmo. E aí foi que eu aprendi, rapaz. E olha que eu acredito. Tempo. Eu acredito, sim. E isso é muito normal. Hoje, isso não é tão... Se vocês pararem para pensar, os nossos pais, os nossos avós também não tinham interesse em matemática. Eu dou aula à noite também para a galera do EJA, né? São jovens e adultos. O mais novo da sala sou eu. O mais novo da sala sou eu. Um senhor de 54 anos, que ele também odiava matemática. Hoje, não perde uma aula. Não perde uma aula, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Que eu puder, eu nunca vou exagerar no conteúdo, ai meu Deus. Não percam as aulas. A gente vai fazendo passo a passo. Se eu estou com dúvida, a gente pega e volta, não tem problema nenhum. E eu estou pensando, que eu estou corrigindo as avaliações diagnósticas, em voltar alguns conteúdos do passado que ficaram em aberto, vocês hoje estão no 3º ano, para a gente poder entender o conteúdo. Porque se eu começasse agora aqui com juros simples já para vocês iam ficar, alguns iriam ficar já voando, meu Deus, o que esse professor está falando? Eu nunca nem vi isso. E até gente já fala isso, né? Então, por isso que eu estou voltando desde porcentagem para a gente poder evoluir aos poucos. Por isso que eu preciso que vocês tirem a dúvida de vocês. Eu vou responder essa aqui de 60. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar, pode falar, sem problema nenhum. Então, olha aí, ó. O que nós temos aqui? 60% de... Olha lá a preposição lá, ó. Até marcar de verde aqui de novo. De, olha o macete, quando tem dia, multiplicação.
60% de quanto dá 27? Ixi, 60% de quanto dá 27? É só eu equacionar isso aqui. É outra questão que cai. Então, 60% de qual valor que dá 27? Então, a gente pode considerar que é de x, né? Então, o que eu vou fazer? 60% eu já vou colocar ele aqui na minha fração. É a mesma coisa que 60 dividido por 100, isso a gente já viu em momentos anteriores. 60 dividido por 100, que multiplica, vou até botar de verde. Ah, professor, bota de verde que eu prefiro. Não, se eu bota de verde, não tem problema não, meu filho. Vou botar de verde aqui. Que multiplica o Aqui, x. que multiplica, muito bem, que multiplica x, que é igual a 27. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? Aquela nossa regra básica. Essas regras eu sempre vou repetir, vocês vão ficar velho de saber sobre essas regras. Quando eu passo, eu tenho, por exemplo, tem aluno que às vezes não lembra disso aqui ou não aprendeu, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui uma divisão, né, pessoal? Uma fração é uma divisão. Quando esse 100 que está aqui embaixo, eu passar ele para o outro lado da igualdade, eu preciso mudar o sinal. Muito bem. Ah, professor, é isso mesmo, né? Rapaz, eu nunca tinha sabido isso aí. É, meu filho, acredite que é verdade. É. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Passando para o outro lado, eu vou pegar o sinal inverso. O sinal inverso... Ah, professor, mas qual é o sinal inverso mesmo? Então, bora lá. Da multiplicação, o inverso dela é a divisão. E da divisão, qual é, professor? É a multiplicação. E o da adição, vocês sabem? É o... não, é subtração. Exatamente, o da subtração é qual? É adição. Muito bem. Então, turma, é exatamente isso que nosso colega já brilhantemente nos mostrou. Nós vamos trabalhar com o sinal inverso. Ah, professor, eu tinha um professor que me explicava assim, não, que ele só fazia lá, eu não entendia nadinha. Tem sempre alguém para falar isso aí, né? Então, o que acontece? Pode falar. Essa daí dos sinais, essa aqui eu entendi da invenção, mas agora tem, em alguns cálculos, eles usam jogos de sinais. E às vezes, muitas vezes eu não entendo não, ó, não vou mentir. E fez bem tu ter me dito isso, porque eu estava planejando uma aula, um revisaço. Aquele revisaço assim que, se você estiver morto e acordar nesse dia, você entende essa aula. Aí, professor... A gente vai voltar regra de sinal, vamos ver essas propriedades de divisão, a gente vai ver tudo que é da matemática básica, concomitante com o assunto que a gente está vendo hoje. A gente vai, regra de sinal, para você, quando é que fica mais? Tem muito aluno que tem dúvida disso. Quando é que fica menos? E, professor, se multiplicava, mas a regra não era diferente? Eu vou ensinar para vocês um macete que nunca mais vocês vão errar. Nunca mais. Só lembrar do macete. Você não estiver lá no Enem, o professor me falou isso bem aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. É mesmo, ó. Não é aquele negócio de, mais com mais. Não, eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente. Eu vou preparar essa aula para vocês vão ver. Mas eu gostei já do feedback, viu? Já até reforçou que estava no caminho certo. Pelo que eu estou corrigindo nas provas de vocês aqui. Se eu puder ajudar, como eu disse, contem comigo. Nessa propriedade inversa, se de um lado está dividindo, o inverso da igualdade vai ficar o quê? Multiplicando. Então, eu vou dizer que vai ficar 60x, porque multiplicou, é igual, olha, ó, 27 vezes 100. Professor, se eu quisesse cortar ali também, poderia? Pode. Mas, ó, lembre-se daquela regrinha, 27 vezes 100. Se está multiplicando, é só 100, é só ver quantos zeros tem. Um 100 tem 2 zeros, seria 27, mais 2 zeros vai ficar 2.700. Mas eu vou cortar. Aqui vai dar 2.700. Eu vou mas de cabeça eu fiz isso aí, foi. Os 2 zeros que estavam ali, eu passei para o outro lado multiplicando, né? Não, até reescrever isso aqui, porque pode alguém, meu Deus, como é que sai aquele 2.700 ali? Deixa eu botar aqui, em azul, 27 vezes 100. Aí, 60x é igual a 2.700. 27 vezes 100 é 2.700. Aí eu vou fazer o quê? Aqui não está multiplicando, ó, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 2.700 dividido... Ih, espaço ficou pequeno, por 60. Letra feia da peste. Mas então, bora lá. 2.700 dividido por 60. Corta aqui o zero aqui, corta o zero aqui. 260 dividido por 6.
X é igual a quanto, Jesus? 45. É só dividir 270 por 6, né? Então, X é igual a 45. Então, 60% de 45 dá 27. E é essa a resolução que a gente vai fazer. Bom, turma, infelizmente, sendo sincero com vocês, infelizmente nós até ultrapassamos nosso tempo e a conexão com a internet caiu, a bendita da internet, né? Porque eu não sei o que acontece, a gente se prepara todinho para dar aula, o diabo da internet cai na hora que a gente vai dar aula, né? Isso acontece às vezes na casa de vocês. Pode falar. O senhor tem como botar o seu número no chat? Vou botar agora. Só um instante aqui, peraí, só um instante. Peraí. Aqui. Vou botar aqui. 98, viu, dele. Quem não conseguir anotar, eu vou botar lá no Google Classroom, viu? No Google Classroom vai ter o meu número lá, tudo bonitinho. Vai ter esses slides lá. Vai ter as atividades lá. Vocês estão entendendo? Amanhã é vocês andando um pouco só. Como você já conhece a propriedade de porcentagem, vocês já vão até conhecer algumas coisas. E eu vou preparar algumas outras aulas para que a gente possa caminhar. Regra de sinal, fração, números mistos, que só às vezes, pô, professor, fração, ou coisa enjoada, né? Tem aluno que diz assim, né? Ou coisa enjoada, tá doido, né? Williana tá com a mão levantada. Diga, Williana. Alô? Williana, você está aí? Não consegui te entender, Williana. Oi. Você estava com a mãozinha levantada? Não, esqueci de... Não, eu só esqueci de desligar. Ah, sim, compreendi. Então, turma, infelizmente o nosso horário... Deixa eu parar aqui a apresentação. Infelizmente o nosso horário, ele se finda aqui, né? Eu não tenho... daqui a pouco eu vou postar os materiais no Google Classroom para vocês e a gente vai conversando lá pelo WhatsApp. Eu vou disponibilizar meu número. Meu número também está lá no grupo lá no grupo do... Lá no grupo das turmas, né? Turma 300, 301, 302. Só olhando a foto lá, aquela foto que tá lá, foi um intercâmbio que eu fiz para o Canadá. Eu ganhei uma bolsa para estudar fora do país, aí eu fui e me mandei para lá. E depois agora eu voltei para cá, né? Mas, basicamente, é isso. Com o tempo a gente vai se conhecendo e até o nosso próximo encontro, turminha.